Vamos lá, galera, de novo eu aqui, Douglas Marques, na área, mais uma vez com ela, minha convidada de ouro, Rebeca Helena, para mais um podcast do Professores do Presente. E o papo de hoje é um papo muito bom, mas é um papo... Não é um papo feito pra turma do mimimi, Não é um papo feito pra turma que gosta de tapinha nas costas. É um papo feito pra quem quer crescer, né? O papo de hoje é sobre como ser antes de ter. Como ser antes de ter. E o quão é importante você, profissional de educação física, professor, entender que você precisa se posicionar antes, aprender a realmente ser aquilo que você quer ter para depois conquistar. Sim. Né? Eu acho que nós estamos numa geração... Eu sou novinho, né? Dia 12 de outubro eu faço 28 anos, tá chegando meu aniversário. Mas me considero muito jovem, porém eu enxergo nessa geração mais nova do que eu, 5, 6 anos. Quantos anos você tem, Beca? 26. 26, não é tão mais nova que eu, mas eu enxergo na geração aí de 20, 21 anos, Gabriel que tá ali atrás da câmera. É uma geração, nem todo mundo, tá, Gabriel? Mas é uma geração imediatista. Sim. Uma galera que, tipo, quer as coisas, porque é uma geração que nasceu num período de evolução que gigantesco. É gigantesco. Quando você conversa com um menino de 18 anos, 19 anos, e você fala de coisas. O meu primeiro celular eu tive com 15 anos. Quando você teve seu primeiro celular? Com 14 anos. Acho que 13, por aí. 14, né? E aí foi um Motorola C200. Não era nem um smartphone. Não. Ai, tá vendo? Foi um Motorola. Acho que eu era mais novo, não tinha 14 anos. Eu só lembro que era aquele modelinho que tinha lanterna no topo e do joguinho de copo. Era esse. E essa galera não viu isso. Né? Nem todo mundo dessa geração viu isso. É uma geração que nasceu numa evolução gigantesca. Né? Eu brinco em casa, a Ana Laura vai rir desse tipo de coisa e não vai acreditar que esse tipo de coisa existia. Né? E era a nossa realidade. Então é a geração que está acostumada a ter as coisas muito rápido, na palma da mão. A geração Google, né? A geração que vai lá, dá um ok Google e fala e o Google faz a mágica acontecer. Sim. Porém, quando a gente entra no mundo corporativo, né? Quando eu estou trabalhando, seja para uma empresa, seja no mundo corporativo ou seja no mundo do empreendedorismo, né? Empreender ou trabalhar para alguém requer tempo, né? Requer maturidade. As coisas precisam acontecer, né? E precisa de tempo para acontecer. E o motivo de eu te convidar para a gente falar disso é porque você é uma das professoras que eu tenho aqui na escola e que eu falo que se posicionou desde o início em busca daquilo que você queria ser, daquilo que você queria ter, perdão. Mas você se posicionava, ou seja, você começou a ser antes de ter de fato, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Você sabe do que eu tô falando. Eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente dividir o que é esse posicionamento. De repente, para quem tá acabando de se formar, para quem se formou agora, ou para quem vai se formar daqui a algum tempo. Qual é o posicionamento que essa pessoa tem que ter para ter de fato um cargo de professor, né? E aí quando professor, de repente ela quer ser uma coordenadora, como ela precisa se comportar, né? Qual é o posicionamento dela? E quando coordenador, para ser empreendedor, qual é o posicionamento que eu tenho que ter antes de realmente me tornar de fato aquilo que eu quero? Sim. Começamos pelo seguinte, eu lembro que na faculdade a maioria dos professores
já nos chamavam de professores. Ah. Começa por aí. Eles já falavam pra gente, daqui a pouco vocês vão estar formados, então vocês já são professores, já podem se considerar professores. E muitos já falavam, em vez de falar, Rebeca, vem aqui, falavam assim, professora, vem cá. E já começou desde a da faculdade. E é gostoso, né? Muda nosso estado, né? Ouvir, né? Você infla, né? Sua postura já começa a ser diferente. Você tá seu lá, jeito de falar já começa a ser. Alguém vira e fala assim, ô professor, vem cá, você já vai. Já te dá uma acordada. Você fala, opa, professor, sim. Uau. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ainda tava terminando o curso e eu entrei como estagiária, né? Só que o nosso conversado foi, se tudo der certo, você se formando, você já vira professora da ginástica. Ok. E aí eu lembro que certas coisas a gente tem que passar, né, pra dar uma acordada também. Eu tinha uma professora em sala comigo e certas coisas que aconteciam, parecia que ela realmente me colocava como estagiária. E pronto, como se o que eu dizia ou o que eu poderia estar ajudando não contava. Não fazia diferença ali. E aí eu peguei e falei assim, mas o que eu tô fazendo de errado? Porque ela sabe que eu já tô no último ano da faculdade, no último semestre. E que já tem experiência com a ginástica, porque foi atleta, por conta da sua mãe. Por conta da minha família. E aí, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu peguei e, né, pensando comigo, virei, vou começar a me me posicionar diferente na aula. E aí mudou o jeito que ela lidava comigo e foi incrível como você um dia do nada virou e falou assim, que eu já me posicionava como professora, né? E de certa forma passou a ser uma coisa tão natural pra mim que eu lembro que eu virei pra você e falei, sério, Douglas, porque eu não percebo. Você não Mas o que faz, né? Que nem a chavinha já virou na faculdade por conta do posicionamento do professor com a gente. Aí depois já tive que ter uma acorda, Rebeca, por conta porque eu precisava me posicionar em aula para ter respeito, para ser ouvida e para ser levada a sério. E desde então eu só venho percebendo que é bem o que você fala. Nós precisamos nos posicionar e não é ser arrogante, não é ser narizinho. É de posicionamento mesmo. É diferente, né? Pra poder alcançar aquilo que a gente deseja. Sim. Fato. Eu acredito muito nisso, que se você quer ser algo, você precisa hoje passar a se comportar como algo, né? Se eu quero ser professor, qual é o comportamento de professor? Por isso é tão importante a modelagem. Uhum. Por isso é tão importante ter boas referências. Sim. Né? E eu, graças a Deus, assim, o meu início de carreira na educação física, ainda como estagiário aqui na Esporte Conviver, eu tive boas referências. Tanto na natação, quanto no futsal. Enfim, eu tive boas referências. E foram pessoas que tinham pontos negativos e tinham pontos positivos. E um dia eu ouvi do meu antigo coordenador, Diogo, ele me falou assim, todo professor, você vai ter uma coisa para aprender com ele. Nem que seja uma coisa que você nunca deve fazer. Mas você tem alguma coisa para aprender. Então, tem que estar sempre com essa escuta atenta, né? E esse olhar atento para o que está acontecendo, né? À sua volta. Porque a gente sempre aprende. E eu fiz muita cagada, né? Acho que faz parte desse processo, né? Você mesmo falou, né? Às vezes a gente toma umas para aprender.
E eu não tomei umas não, tomei várias, né, pra aprender. Fiz muita besteira, fiz muita. Mas foi isso que me ajudou, que me fortaleceu, que me fez crescer e sempre com humildade de entender quando errava que, opa, peraí, então isso aqui eu errei, beleza, o que eu tenho que fazer então para não errar mais isso, né? Para isso não acontecer, para eu modificar isso aqui, para eu realmente aprender com isso que aconteceu. E aí é onde você vai mudando o seu posicionamento. Nossa, essa postura aqui é muito de estagiário, que é o que a gente diz, né? Nossa, isso é coisa de estagiário. A gente costuma brincar. Mas tem pessoas que estão na posição de estagiário, mas não se posicionam como normalmente as pessoas esperam ou esperariam de um estagiário. E aí essa pessoa é diferente. Porque ninguém espera que o estagiário se comporte como professor. Sim. E isso aconteceu comigo e é a realidade. Na nossa área tem muito isso. Você entra como estagiário e em algum momento você tem que apagar incêndio ali, um professor que falta e você tem que dar aula. E eu, aqui na Conviver, era o único estagiário para todas as modalidades. Então o que acontecia? Isso era semanal, tinha que apagar incêndio. E aí começou que os alunos começaram a me ter como referência dentro de aula. Ali eu comecei a perceber que se eu tivesse uma postura de estagiário, esses alunos não iam me respeitar, não iam me ouvir, eu não ia conseguir transmitir o que eu tinha de conhecimento, os pais não iam confiar em mim. Aí eu parei de... Aí quando as pessoas me perguntavam, você é professor? Eu falava, sim, sou professor. E muda, porque uma vez que eu falo para mim mesmo, eu sou professor, igual você virou para você mesmo e falou, sou professora de ginástica, eu vou me posicionar como professora de ginástica. Se você não fala isso, é congruência sistêmica, né? Eu vou, falo, aí o meu organismo entende aquilo, meu cérebro entende aquilo e eu tenho que entrar em concordância com aquilo, em congruência. E aí, o que você faz? Caraca, se eu sou professor, eu tenho que me posicionar como um. Se eu sou professor, eu tenho que falar como um. Se eu sou professor, eu tenho que conversar com os pais como um. Se eu sou professor, eu tenho que cumprir com as obrigações de sala de aula como um. E aí muda. Sim. E aí, quando muda, seu coordenador vira pra você e fala assim, pra mim você já tá efetivado aí já, cara. Não tem sombra de dúvidas, porque... não teria motivos para não te efetivar. E o que faz um posicionamento, né? Porque sem ele... sem ele nada acontece. Conheço e já tive que dispensar muitos professores com postura de que você aceitaria em estagiários. Eu já dispensei professores que ficavam na quadra, durante a aula, rolando na quadra com o aluno, brincando, e tá tudo bem, tem um momento que a gente tem que entrar na brincadeira com a criança, mas tava virando farra, não tava sendo mais aula, né? E a conversa não rolava. Por quê? Porque essa pessoa não tinha um nível de maturidade que um professor precisa, pelo menos para trabalhar na Conviver. Se tem condições para trabalhar em outro lugar, beleza. Aqui na Conviver ele não tinha nível de maturidade e posicionamento do que eu espero de um professor. Esse cara não funciona, olha que louco. Já deu vontade de contratar estagiários que se posicionavam como professores. Né? Claro que por uma questão de cumprimento de lei, a gente não faz esse tipo de coisa, né? Nenhum professor não formado em educação física dá aula aqui sem a supervisão de um profissional de educação física. Porém, eu já conheci estagiários que tinham um posicionamento melhor do que um já formado. Então não muda. Acho que é essa percepção. Já escutei de estagiários assim... mas eu tenho medo porque eu não sou formado. Eu não falo com o professor tal porque eu não sou formado. Eu vi um negócio ali que tá errado, mas eu não sou formado, aí eu não sei se eu devo falar pro professor, né? Porque ele é formado, eu não sou. O que muda nisso?
né? Às vezes tem. Poxa, um tá no primeiro semestre, o outro já tem 10 anos de formado, tem conhecimentos diferentes aí, porém, seu posicionamento é que manda, né? A forma como você se posiciona, a forma como você fala, e a mesma coisa para você, de repente, que tá pensando em, eu quero ser coordenador, eu quero ser líder, né, de setor, de modalidade, qual é o posicionamento que tem que ter? Já vamos começar a trabalhar isso. Né? E aí você precisa, então, beleza, aqui mudou. E aí tem que mudar, essa chavinha precisa girar, né? Tô me posicionando de um jeito que não é próprio para aquilo. Então, eu preciso mudar, né? E na sua opinião, o que quem está nos ouvindo, que já entendeu, o posicionamento é necessário, eu preciso me posicionar. Me posicionar de acordo com aquilo que eu quero de fato ter. Qual que é o primeiro passo, na sua opinião, para isso acontecer, para isso mudar? Eu acho que é autoconhecimento e é reflexão, né? Para ter certeza que o que você quer, você consegue alcançar, porque não adianta nada você pegar e falar assim, eu quero ser coordenadora e não conseguir dar o que realmente precisa ser, lidar com as cobranças, com as funções que você vai ter que fazer, entendeu? Então, é isso. É refletir primeiro se aquilo você realmente está disposto a Topa pagar o preço. Pagar os sacrifícios. É isso, acho que é a primeira coisa. Show. Acho que tudo na vida tem um preço. Né? Eu me posicionar, mesmo depois de formado, como professor, e eu me posicionar como coordenador, tem um preço. Né? E a escolha, acho que é bem isso que você falou, né? De refletir e qual é o preço que eu quero pagar. Para ter aquilo. Ou para não ter aquilo, porque é uma escolha. Né? Eu escolher ficar parado é uma escolha. É uma escolha sua. Né? E essa escolha tem um preço. Existe um preço de, e para você tudo bem pagar esse preço? E se tá tudo bem, então, tá tudo certo. Porque, você só não pode reclamar. Né? Que eu acho que é o ponto principal, né? Porque eu vejo uma galera que reclama, né? Isso aqui. Mas eu não sou valorizado, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, que a área é isso, que a área é aquilo, e que. Tudo bem. Mas será que você só não está colhendo uma coisa que você mesmo plantou? Exatamente. Né? Eu falei disso no último, ou no penúltimo, sei lá, em um dos episódios. Né? O plantio, ele é opcional. Mas a colheita ela é obrigatória. Eu posso até escolher plantar ou não plantar. E o não plantar é uma escolha. Né? Eu vou colher o quê? Vou colher fome. Né? Vou colher coisas ruins daquilo ali. Né? Vou colher coisas, ponto. Se é ruim ou não, aí é problema seu. Porque às vezes o que é ruim para mim não é ruim para você, para uma outra pessoa. O ponto que eu acho que é crucial, após essa reflexão, é o errar. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito cautelosa. Sempre fui muito cauteloso, sempre tive muito medo de errar. E hoje o que eu acho que mais faltou em mim foi o errar, sabe? Eu errar rápido. Eu ainda demoro muito para errar. Eu acho que se tivesse um conselho, uma dica, uma orientação para os professores é ir rápido. É ir rápido. Arrisque. E uma das coisas que eu aprendi aqui foi que, até mesmo com os alunos, é que você precisa errar para aprender. Se você não erra, você não aprende, você não consegue se corrigir. Exato. E eu te entendo porque eu sempre, até mesmo pela educação que eu tive, e as referências que eu tive que pelo menos é o que eu sentia, tentar ser o mais perfeita possível. E eu vejo que hoje em dia isso não fez tão bem pra mim quanto se eu tivesse me
me deixado, né, aprender com os erros. Então isso tá mudando agora. E tem dado certo. Sim. Tem uma analogia que eu escutei e isso faz muito sentido pra mim, que é assim, quando você fez algo e que saiu lindo na sua opinião, você fala assim, nossa, ficou muito bom, você fez tarde. Se ficou muito bom, você demorou demais pra fazer. Por quê? Porque é lógico isso, né? Caraca, eu demorei tanto pra fazer um negócio, posterguei tanto, que por isso que ficou bom. Mas talvez se eu já tivesse arriscado isso há 1 ano e meio atrás, quanto tempo atrás, será que eu já não teria um resultado bom? Ou será que hoje eu já não teria um resultado muito melhor do que esse? Né? Então é esse arriscar mais, esse fazer mais, que é muito difícil para nós, planejadores, né? Vocês ainda vão ouvir de perfis comportamentais. Nós, como bons planejadores que somos, que temos no nosso perfil, assim como o comunicador, que é procrastinador nato, a gente tem a tendência de sempre... Não, daqui não, porque a iluminação não tá tão boa, o cenário... Estamos em um outro cenário hoje. E por que nós estamos em um outro cenário? Porque choveu. E aí, no nosso outro estúdio, né, super produzido, o barulho da chuva estava muito mais presente. E nós viemos para cá, para uma sala adaptada, num espaço muito pequeno, né? Depois eu vou faço questão de, no dia que esse podcast ir pro ar, vou mostrar para vocês a foto do espaço com o Gabriel no fundo, que tá sensacional. Ele tem cerca de 10 centímetros quadrados para se locomover. Mas é isso. A gente precisa fazer, né? E às vezes é antes feito que perfeito. Não tem por que falar assim, choveu, então não vamos gravar podcast hoje. Não, vamos solucionar. Vamos pensar na solução, cara. O foco é na solução. É uma coisa que eu trabalho muito até com a Caterine. Porque as crianças têm muito essa coisa de... não deu. E pronto. Já desiste, né? E aí eu falo, Catê, não deu. E o que dá pra fazer? Show. Pra mudar, então? E aí ela fica, não sei, eu falei assim, mas não é tão simples, ó. Se você fizer isso, pronto. Saiu de um jeito diferente? Saiu, mas saiu. Que às vezes é o que importa. E pensando na carreira do professor... O que é que você quer? Né? Às vezes você está querendo estar mais... ter um pouco mais de experiência na área da coordenação. Você pode tentar ficar um dia do lado do seu coordenador para ver como é que ele faz, o que ele está fazendo. Sim. Você pode tentar, não funcionou. E eu fiquei um período lá com vocês, né? E aí, só ali, de estar ali pertinho, vendo, eu vi o quão é louco o dia a dia de um coordenador. É pauleira, não é fácil. E aí a gente começa aqui a gente tem muito isso, né? De se colocar no lugar do outro. Sim. E a gente começa a entender melhor como são as coisas. E ver realmente, né? Se a gente tá preparado, ou o que a gente tem que fazer para estar preparado. Show. Acho que esse é o ponto, né? O estar preparado, eu não tô preparado. Verdade. Eu não tô preparado. A gente não tá. E pronto, sinceramente, pronto, você fala assim, pronto, agora eu não preciso de mais nada. É no caixão, eu acho. Porque dali você sabe que você não evolui mais. Não tem o que melhorar dali. Dali acabou. Acabou, já era. Até que prove o contrário, dali acabou. Então, assim, enquanto eu tenho condições de evoluir, de aprender, aprender. É ir lá, fazer de um jeito, tentar melhorar aquilo. E não é só o fazer, tá? E você vai precisar ser muito inteligente para entender. Não é só bora fazer então, de qualquer jeito, que é antes feito que perfeito. Não. Eu vou pensar antes. Tem que ponderar. Eu vou estruturar, eu vou analisar e eu vou fazer. O problema é quando esse tempo de análise, de preparo... se torna muito extenso. Não dá, né? Porque aí as coisas não acontecem. O resultado só vem da ação. Né? O que gera resultado é ação. Seja o resultado bom ou
ruim, é da ação, Sim. né? Então, a gente precisa fazer algo, a gente precisa agir. Não adianta você ficar, eu sou estagiário, ou eu sou professor, mas eu sou um professor eu sou recém-formado. E tem uma galera lá onde eu trabalho que é formada há 50 anos. Aí o que esse cara já faz? Ele mesmo se auto-sabota, já dizendo pra ele que ele é o professor com menos experiência na academia, logo ele não tem condições de ter ou de ser mais reconhecido que os outros que estão há 50 anos. Sim. Quando eu digo pra mim mesmo que eu sou o professor que não tem como ter mais reconhecimento que os outros, quem eu sou? Esse professor. Aquele professor que você se colocou. Acabou. Porque o meu posicionamento vai ser esse. Quer você perceba ou não. Porque às vezes você não percebe, como você disse. Caraca, eu não percebia o quão bem posicionado eu já estava como professora de ginástica. Mas você estava. E as pessoas veem. E se não deu certo pra você, cara, desculpa. Eu acho que os bons profissionais hoje, principalmente com tudo isso que aconteceu, eles estão empregados. Eles não perderam a oportunidade. Se você perdeu a oportunidade, beleza, a academia onde eu trabalhava fechou as portas, que é uma coisa triste. Tem muitos profissionais, e não estou aqui para generalizar nada também, tem muitos bons profissionais que perderam a oportunidade? Tem. Mas a grande maioria das pessoas que perderam a oportunidade nesse momento são profissionais que as empresas não fizeram questão nenhuma também de mantê-los. E aí acho que vale a reflexão de, caraca, se eu saí por conta disso, se eu fui o professor que saiu porque a empresa não fez questão de me manter, o que eu preciso fazer diferente? Esse momento que a gente passou, né, foi um momento tenso, mas eu particularmente, eu enxerguei de outra forma. Foi uma chance de eu me explorar, de eu aprender, de eu crescer, de eu mudar para melhor, óbvio. Que nem o fato da gente ter que dar aula online. Uma coisa que a gente nunca esperou. E a gente foi lá e fez. E a cada aula online foi melhorando. Uma live que eu nunca também pensei que eu fosse fazer. Me propus a fazer. Não, vamos fazer tal dia, tal horário, bora. Me planejei e me posicionei como se nunca fosse a primeira live que eu tivesse feito. É demais ver isso. Como você trabalhar o seu pensamento e se colocar muda o que você está fazendo. Mesmo se é a primeira vez que você está fazendo. E bora aprender. Errou na primeira. Vamos pra segunda. Analisa e muda. Fazer de outro. O que você está falando é surreal. É surreal. E tem uma coisa muito legal que me veio aqui, né? Se você ficou até agora nesse podcast, se você está nos ouvindo até agora, não sei quanto tempo tem, mas já quero te dizer, né? Um presente para você que nos aguentou e nos suportou até aqui. Um presente para você. Pensa só, isso que nós criamos aqui, isso aqui que está acontecendo agora, podcast, que vai pro canal do YouTube, né? Vai pro Spotify, que vai pro canal do YouTube, que vira recortes e vai pro Instagram. Sim. Né? Uma produção de conteúdo. Em um momento nós produzimos conteúdo para 3 mídias sociais aí. Será que todas as academias têm? E hoje, quão importante é para as empresas estarem posicionadas dentro desse mundo digital? YouTube, que toda criança acessa o YouTube, né? Não estou nem mais dizendo, não é nem o público adulto. Qualquer criancinha, minha filha que tem 5 anos, ela entra lá no YouTube. Tem acesso. Então, assim, hoje a empresa que não está presente nessas mídias sociais, ela tá de brincadeira na tomateira. Não podia faltar, né? Ela tá perdida, ela tá muito atrasada, nós estamos atrasados. Imagina quem nem
tá fazendo isso aqui? Tá muito atrasado. E aí, imagina só, você, professor de natação, de uma academia X do seu bairro de natação, se você vira pro seu coordenador e fala assim, cara, vamos fazer um projeto aqui de produção de conteúdo para falar de natação para o nosso público. Se de repente são adultos, falar com adultos sobre natação, sobre treinos, sobre melhora no condicionamento físico, melhora na performance. Se de repente é para crianças, falar sobre o desenvolvimento da criança dentro do ambiente aquático. Olha só, estou dando um exemplo, é um baita presente. Para você que é professor de natação, é um baita presente. E aí você fala, vamos desenvolver esse projeto aqui? E aí pensa, antes de ter eu preciso me posicionar, preciso ser, né? Você não precisa cobrar nada, cara. Você simplesmente vai pegar lá um momento do seu dia, uma vez por semana, é o que nós fazemos aqui. Uma sexta-feira, né? Uma vez por semana, toda sexta-feira, nós paramos tudo que nós estamos fazendo por 2 horinhas, 1 horinha, para gravar isso aqui, para produzir esse conteúdo que está sendo feito para Esporte Conviver e para professores do presente. São 2 veículos com conteúdos diferentes para públicos diferentes. Aqui muito mais voltado para o professor de educação física, né? E o outro muito mais voltado para pais, enfim, né? Para o público mais que participa das atividades. E o quão legal está sendo a repercussão disso e o quão legal poderia ser a repercussão aí na sua academia, né? E com que olhos o seu coordenador te olharia, vai te enxergar, né? Como ele vai te enxergar de, caraca, meu, cara, como coordenador, eu ia ficar assim, hã? que esse cara tá, que aconteceu com esse cara? O que ele tomou, que ele tá desse jeito? O que ele tá fazendo? O que ele quer com isso? E aí, meu, você não quer nada, você quer divulgar o seu trabalho, falar do seu trabalho. Porque eu acho que para um professor de natação sentar aqui e falar de natação... É mole. É o que ele faz. O cara faz todos os dias. E aí você tem conteúdo pro seu Instagram profissional. Se você não tem um Instagram profissional, você tá de brincadeira na tomateira também. Você tem conteúdo pro seu Instagram, você produz conteúdo pra academia onde você trabalha. E amanhã ou depois, de repente, essa coisa fique mais profissional. De repente, amanhã ou depois, a academia queira que você seja o porta-voz da academia nas redes sociais, né? E aí você passa a ganhar por isso, faz uma live tal de horário, e aí ganha uma aula para fazer uma live. Sim. E aí você, só que para ter isso, o que você precisa? Ser esse cara. Então não adianta você esperar que a sua academia chegue para você e fale, olha, pensei num projeto assim, 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 que você vai ganhar isso, isso e isso, topa fazer? Porque isso é fácil de topar. É fácil de topar, mas esse convite não vem. Esperar isso é tão utopia quanto o cara que quer emprego e tá em casa hoje porque tá chovendo. E aí ele ficou em casa lá esperando alguém bater na porta dele e falar, opa, e aí? Tô precisando de um funcionário aqui, bora? Né? É igual. Então, fica o presente para você. A ideia, que pode ser adaptada para qualquer modalidade, se sua academia não tem, se sua escola não tem, cara, ofereça, leve. Ah, mas eu não sou bom em gravar vídeo. Ah, meu, nós éramos. E talvez se eu perguntar, você vai falar, eu ainda não sou. Talvez o meu crítico vai me dizer, eu também não sou. E talvez você que está assistindo tá falando, nossa, mas tá tão legal. Nossa, mas você grava tão bem. Como eu já ouvi, fiquei assim, não, você tá de brincadeira. O negócio é fazer. E aí você pega e analisa depois e vê o que dá pra melhorar. Vai melhorando. Pô, precisa de iluminação aqui. O áudio precisa estar melhor aqui. Isso precisa mudar. Isso precisa ajustar. Depois se vai. Se você não faz, você não percebe essas coisas. Exato. E você não melhora. Show. Se você não analisar, se você não fizer, você não vai ter o que analisar. Sim. Maravilha. Beca, valeu. Mais um bate-papo animal, acima da média. Esse papo foi feito para você, profissional que tá com foco no presente, profissional que realmente quer se destacar, quer sair da média, quer ter o seu projeto, quer ter o seu nome marcado
na educação física. Esse é um bate-papo entre profissionais da área, é um bate-papo sem pauta, né? A gente vem, troca ideia, fala de verdade, com verdade para vocês. Então, fica aqui o meu muito obrigado para você que ficou até o fim. Deixe sua curtida aqui, independente da plataforma onde você estiver assistindo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ou esse áudio com outras pessoas, para que outros profissionais possam, de repente, ficar com essa dica de ouro aqui, porque vale muito. Beleza? É isso aí, um grande abraço e foco no presente.